Num primeiro capítulo, a vida de Isabel desenrolava-se nas ruas tranquilas de Penela, uma pequena vila encravada entre as colinas do centro de Portugal. Tudo parecia tão arrumado e previsível quanto um armário antigo, onde cada peça de roupa estava cuidadosamente dobrada, mas a frescura tinha se esvanecido há muito tempo. No seu modesto apartamento no terceiro andar de um prédio antigo, um tapete gasto pendurado na parede parecia guardar segredos que Isabel já não ousava confrontar. O marido, Rui, fora no início o homem exemplar. Nem uma gota de álcool, nem uma palavra áspera. O máximo de esforço que fazia era despejar o lixo uma vez por mês, um feito digno de aplauso entre os amigos. Tem sorte, Isabel, ouviam-na dizer. O meu marido mal consegue lembrar-se onde pôs as chaves da mota. Mas Rui tinha um talento especial para os elogios. O seu preferido era um diagnóstico frio e clínico. Hoje não pareces tão abatida. Romance? Só mesmo em filmes. Na realidade, a rotina era quente como água morna esquecida no fogão, desbotando qualquer cor ou brilho. Rui chegava do trabalho, sentava-se à frente da televisão e parecia fundir-se com a imagem, como se fosse absorvido para um mundo onde Isabel não tinha lugar. Ela sentava-se silenciosa ao seu lado, uma sombra sem voz, invisível. As conversas resumiam-se a perguntas práticas. Onde está o sal? Ou quando vais pagar a conta da luz? Os beijos tinham se tornado tão mecânicos que Isabel imaginava Rui a espirrar, uma reação involuntária, sem paixão nem sentimento. Determinação. Para salvar o casamento, Isabel mudou o cabelo. Cortou-o curto, pintou-o em tons de castanho dourado, e depois voltou a deixar crescer com ondas suaves, ora lisas, ora enroladas. Leu artigos sobre reacender a paixão e comprou lingerie tão cara que equivalia a 3 jantares no restaurante típico da vila. E Rui? Nem se deu ao trabalho de notar. Ou fingia que não via. Talvez Rui não percebesse mesmo. No seu mundo, os sentimentos de Isabel eram como uma brisa suave, sentida, mas nunca suficientemente forte para incomodar. Até que Isabel decidiu partir. Não bateu a porta com raiva, não gritou, apenas fez as malas. Parou diante do espelho, os olhos grandes e claros refletiam uma tempestade de desilusões. O vestido cinzento, justo, cruzado à frente, parecia finalmente dar-lhe permissão para ser ela mesma, longe das amarras do passado. Pendiam-lhe do lóbulo pequenas argolas prateadas, e ao pescoço, uma corrente simples, símbolo da liberdade recém-descoberta. Rui ficou incrédulo, como um aluno que falhou o exame final. Primeiro vieram as chamadas orgulhosas, depois as súplicas desesperadas. Tu és a única. Eu percebi tudo. Dá-me uma oportunidade. Mas Isabel já tinha dado oportunidade a si mesma. As semanas seguintes foram difíceis. O silêncio dentro do apartamento parecia gritar: está só. Mas Isabel aprendeu a apreciar a solidão como se fosse um vinho encorpado, com notas de chocolate amargo, um toque de vinho do Porto e o aconchego de uma manta quente. Vestia-se agora com camisas largas, que antes tinha medo de usar na presença de Rui, caminhava pela casa em meias e permitia-se beber chá na cama, sem se preocupar em arrumar as cobertas. Adoptou um pequeno cão alegre, chamado Nevoeiro, que se tornou seu confidente silencioso. Os amigos não conseguiam acreditar. Estás mesmo sozinha? Só eu e o Nevoeiro, respondia Isabel, enquanto desfrutava de banhos de espuma perfumados a baunilha e passeios na praia ao entardecer. Pela primeira vez em muito tempo, Isabel não buscava um homem. Não deslizou dedos por aplicações de encontros no telemóvel, nem olhou para ninguém no supermercado. Apenas vivia, verdadeiramente vivendo, respirando consigo mesma. E então algo começou. Meses mais tarde, Isabel explicaria. A solidão não era castigo, mas liberdade. Um silêncio que podia ser doce e perigoso, como um vinho que começa leve e termina pesado. Principalmente à meia-noite. Numa dessas noites, com roupão leve de tricô bordô e rendas delicadas, sem nada por baixo, o cabelo ainda úmido caía-lhe pelos ombros como memórias esquecidas. Nevoeiro dormia aos seus pés, mas Isabel sentiu um toque, quase um sussurro na pele, um arrepio que subiu pela perna, tão gentil e inesperado como o bater de uma asa. Parada, olhos fechados, o corpo em alerta mas imóvel, Isabel sentiu algo deslizar, um segredo antigo que despertava o seu coração de menina, agora mulher que sabe o que quer. Não afastou o sentimento, deixou-o ficar. Nevoeiro parecia perceber, aconchegado, atento, protetor. Aquela noite era o início de uma dança estranha e excitante, onde desejo e medo se entrelaçavam. Vestiu então seu vestido favorito, branco leite com alças finas, que deixava os ombros à mostra. Sapatos rosas desbotados e o anel de ágata que herdara da mãe completavam o seu novo eu. No espelho viu uma mulher transformada, pronta para enfrentar o que viesse. E, no silêncio daquela casa em Penela, Isabel sentia-se finalmente livre. Mas a liberdade, como ela sabia, tinha um preço. E o preço ainda estava por pagar. Numa fresca tarde de outono em Penela,
Isabel regressava do seu turno na farmácia do centro da vila. Vestia um conjunto sóbrio, um suéter cinza de gola alta de malha fina, combinado com uma saia lápis azul marinho que lhe marcava as curvas discretamente. Os cabelos, presos num coque apertado, deixavam escapar alguns fios soltos que dançavam ao sabor da brisa suave. Nos pés, sapatos baixos de couro castanho, gastos nas bordas, mas sempre cuidados, afinal, não se anda por Penela com calçado de turista. Os lábios estavam pintados de um rosa pálido, quase imperceptível, enquanto os olhos, apesar do cansaço do dia, mantinham um brilho misterioso, como se guardassem segredos que só ela conhecia. Os clientes da farmácia já tinham aprendido a admirar aquela postura serena, embora Isabel fosse conhecida por manter uma distância profissional, quase fria, que escondia uma tempestade interna. Naquele dia, como em tantos outros, lidou com os habituais dramas locais. O senhor Antônio que discutia sobre a tensão arterial, a futura mãe Ana que queria saber o resultado das análises, e o motorista do autocarro que, com um sorriso maroto, aproveitou para lhe pedir cola para o fato rasgado, iniciando uma curta e inofensiva paquera que fez Isabel suspirar por dentro. Se isto fosse novela, já me tinham trocado por outra, pensou, sorrindo para si mesma, enquanto ia fechando a farmácia. Ao chegar a casa, foi recebida por Nevoeiro, o pequeno cão de orelhas eretas, que abanava o rabo com uma alegria contagiante. Saltou para suas pernas, enroscando-se no seu casaco, como se dissesse, finalmente, Dona Isabel, estás em casa. Aquele momento era sua ancoragem, a única certeza de carinho no mundo que teimava em ser cinzento. Isabel ajoelhou-se, abraçou o cão e sussurrou-lhe: não te preocupes, Nevoeiro. Ainda vamos encontrar a felicidade, mesmo que seja pequena e escondida, como os cogumelos que apanhas na serra. Depois de um banho quente perfumado com essências de lavanda, Isabel escolheu meticulosamente a sua lingerie para a noite, peças de renda bordô que abraçavam o corpo como a promessa de uma nova pele. Sobre elas, vestia um robe de seda semi-transparente que deslizava pelas curvas com a suavidade de um fado cantado ao luar. Nos pés, sapatos de cetim cor de vinho, baixos, para não perder o conforto. Ligou uma vela perfumada, acendeu um disco de jazz suave e deitou-se na cama, permitindo-se um momento de entrega ao prazer de simplesmente existir. Nevoeiro acomodou-se aos seus pés, a sua respiração tranquila contrastando com o turbilhão de emoções que Isabel sentia. Foi então que o telefone vibrou. A mensagem que apareceu no ecrã fez-lhe gelar o sangue. Ainda te amo. Arrependo-me. Volta para mim. Rui. Isabel sorriu, quase divertida, como quando uma mosca insiste em bater na janela, mas a casa está fechada, já passou o tempo dos recomeços fáceis, murmurou, desligando o telemóvel. Contudo, naquela mesma noite, enquanto Nevoeiro dormia aos seus pés, um som inesperado fez-a erguer-se. Alguém batia à porta, com insistência e urgência. O seu coração disparou, e a chama da vela tremeluziu, lançando sombras dançantes pelas paredes. Quando abriu, viu Rui, segurando um ramo de rosas vermelhas que pareciam arrancadas de um filme romântico barato. O rosto estava marcado pela culpa e pela esperança. Isabel, percebi tudo. Senti, não sou nada. Dá-me uma última chance. Ela olhou para ele longamente, os olhos a brilhar com uma força que ele já não reconhecia. Já não há chances para nós, Rui, disse, antes de fechar a porta, com um clique seco que soou como um veredicto. Enquanto o silêncio voltava a instalar-se, Nevoeiro sentou-se junto à porta, olhando para o vazio como se pressentisse que aquela noite não seria tranquila. Isabel sabia que aquela decisão não era o fim, mas o começo de uma jornada onde o passado e o presente iriam colidir, e onde a liberdade custaria mais do que ela imaginava. Na penumbra do seu quarto, com o roupão a deslizar pelas suas pernas nuas, sentiu um arrepio, não de medo, mas de antecipação. Algo estava para acontecer, um segredo oculto prestes a emergir das sombras. Enquanto o relógio marcava meia-noite, uma figura desconhecida observava sua janela, envolta na escuridão, pronta para desvendar o próximo capítulo daquela história. O jogo estava apenas a começar. Numa noite fria e enevoada em Penela, o ar parecia carregado de mistério, como se a própria vila respirasse segredos antigos. Isabel fechara a porta atrás de si, ainda sentindo o peso da recusa que dera Rui, o ex-marido que insistia em voltar. O pequeno apartamento no terceiro andar, com as janelas que davam para a rua estreita de calçada portuguesa, transformará-se num santuário de liberdade e também de incertezas. Vestia um vestido creme de alças finas, que lhe marcava suavemente a cintura e terminava pouco acima dos joelhos. O tecido, ligeiramente bordado com pequenos cristais, captava a luz da lua que entrava pela janela. Nos pés, calçava uns escarpins nude, elegantes mas discretos, que deixavam à mostra os tornozelos delicados. No pescoço, um colar de ouro simples, herança da avó, balançava com seus movimentos graciosos.
Os cabelos, soltos em ondas suaves, caíam sobre os ombros, e um toque sutil de batom vermelho escuro dava-lhe um ar de mistério e sedução contida. Nevoeiro, o cão fiel, seguia-a como uma sombra, os olhos brilhando na penumbra, atento a cada sussurro da casa. Enquanto caminhava pelo corredor até a sala, Isabel sentiu a presença de alguém. Não era Rui, nem um vizinho. Era alguém que parecia vir do passado, uma sombra que a vila guardava com receio. Foi então que, do nada, surgiu Semil, um rosto conhecido mas envolto em mistério, um antigo vizinho de quem Isabel pouco sabia, exceto pelas histórias sussurradas nas tabernas locais sobre o seu passado enigmático. Vestia um casaco escuro, quase esconder-se na noite, e os olhos, profundos e calculistas, fixaram Isabel com uma intensidade desconcertante. Penela não é tão pequena quanto parece, Isabel, disse ele, com um sorriso que mais parecia um aviso do que uma saudação. Algumas histórias nunca morrem. Isabel apertou o roupão à cintura, sentindo o frio da noite misturar-se com o frio da surpresa. Nevoeiro rosnou baixinho, posicionando-se entre Isabel e Semil, como um guardião silencioso. Ele não vai fazer mal, disse Isabel, tentando manter a voz firme, mas sentindo o coração a bater mais rápido. Passaram tantos anos, Semil. O que queres agora? Semil deu um passo para dentro, a luz da rua iluminando parcialmente o seu rosto, revelando uma expressão que misturava arrependimento e desafio. Vim recordar-te que o passado nunca fica enterrado. E que algumas promessas são mais perigosas do que pensas. Isabel fechou a porta atrás dele, o som do trinco a ecoar como um sinal de que algo estava prestes a mudar para sempre. Nos dias que se seguiram, a presença de Semil trouxe ao de cima segredos enterrados, emoções reprimidas e uma luta interna entre o medo e a curiosidade. Isabel, que até então se sentirá segura na sua nova vida de liberdade, viu-se confrontada com sombras que ameaçavam engolir o seu presente. Enquanto isso, Nevoeiro tornou-se mais do que um amigo fiel. Era um símbolo de proteção numa casa onde cada ruído parecia esconder uma ameaça. Numa noite particularmente silenciosa, quando a vila estava coberta por uma névoa espessa, a campainha tocou novamente. Isabel, envolta no seu robe de cetim vermelho, abriu a porta com a respiração contida. Do outro lado estava Seda, uma amiga de longa data que desaparecera misteriosamente anos atrás, deixando para trás perguntas sem resposta e um vazio que Isabel tentava preencher. Vestida com um vestido preto justo, com uma fenda atrevida que deixava entrever a perna. Seda exalava uma confiança perigosa e uma aura de segredos não ditos. O colar de pérolas negras ao pescoço brilhava sob a luz do corredor, e os olhos, profundos e intensos, encontraram os de Isabel num silêncio carregado de significados. Isabel, disse Seda, com uma voz suave mas firme, algumas histórias precisam ser recontadas. E algumas feridas só cicatrizam quando expostas ao sol. A noite prometia revelar mais do que Isabel estava preparada para enfrentar, e Penela parecia agora o palco de uma trama onde o passado e o presente dançavam uma dança perigosa. Enquanto Nevoeiro observava atento, Isabel sentiu que a sua vida estava prestes a mudar de forma irrevogável. E, no silêncio da vila, um vulto escondido observava, sorrindo enigmaticamente. O jogo estava longe de terminar. Nas estreitas ruas de Penela, onde as pedras antigas guardam o eco de séculos, Isabel sentia o peso da noite envolver cada passo que dava. O encontro inesperado com Seda deixará-lhe um sabor agridoce na boca, como um vinho tinto encorpado que tanto acaricia como arrepia o paladar. O vestido preto justo que Seda usará naquela noite parecia feito para desafiar não só o frio que entrava pelas janelas, mas também os próprios limites da amizade que uma vez partilharam. Isabel, ainda com roupão de cetim vermelho a deslizar pelas pernas nuas, sentou-se à beira da cama, os olhos fixos no reflexo da lua que entrava pela janela. Nevoeiro, sempre fiel, acomodou-se aos seus pés, como quem sente a tensão no ar e quer ser uma âncora de segurança. O apartamento, normalmente um refúgio de paz, transformará-se num palco onde se desenrolavam sombras do passado e sussurros de segredos por revelar. Isabel sentia-se como uma equilibrista numa corda bamba, entre a liberdade conquistada e os fantasmas que a perseguiam. Naquela mesma noite, o telefone tocou, um som inesperado que cortou o silêncio como uma navalha. Do outro lado, uma voz conhecida, mas há muito distante. Isabel, precisamos falar. Sobre tudo que ficou por dizer. Era Murilo, um antigo amor, cuja presença no passado de Isabel era tão intensa quanto as noites de verão em Penela. A sua voz trazia uma mistura de nostalgia e urgência que fez o coração de Isabel acelerar. Agora não é o momento, respondeu ela, tentando manter a calma. Talvez um dia. Desligou o telefone e olhou para Nevoeiro, que a observava com olhos compreensivos, quase humanos. Parece que a minha vida decidiu transformar-se numa novela portuguesa, brincou Isabel, um sorriso triste a desenhar-se nos lábios. Mas a brincadeira não aliviava a tensão que crescia dentro dela. Dias depois, um envelope selado apareceu na sua caixa de correio, sem remetente. Dentro, uma fotografia antiga de Isabel e Murilo, sorridentes, num dia de verão que parecia tão distante quanto um sonho esquecido. No verso, uma única frase:
Nem tudo que ficou para trás está morto. Enquanto Isabel tentava decifrar o significado daquela mensagem, a tranquilidade da vila era perturbada por acontecimentos inesperados. Ruídos estranhos nas noites silenciosas, sombras que pareciam seguir os seus passos, e, sobretudo, a sensação constante de que alguém a observava. Numa dessas noites, enquanto preparava um chá de ervas, sentiu um toque suave na sua nuca. Virou-se rapidamente, mas não viu ninguém. Nevoeiro latiu uma vez, baixo, quase como um aviso. Isabel passou a mão pelos cabelos, nervosa mas determinada. Se isto é um filme de mistério, espero que pelo menos tenha um final feliz. Sussurrou para si mesma. Mas, no fundo, sabia que a sua jornada estava apenas a começar. Entre os fantasmas do passado, os segredos do presente e as escolhas do futuro, Isabel teria de encontrar a força para enfrentar o desconhecido. E enquanto a lua cheia iluminava as ruas de Penela, uma figura na sombra sorriu, sabendo que o próximo capítulo seria o mais difícil de todos. O silêncio da noite não era mais apenas silêncio. Era o prelúdio de uma tempestade que mudaria tudo. A brisa fresca da noite de Penela entrava suavemente pela janela entreaberta do apartamento de Isabel, fazendo dançar as cortinas de linho fino. O aroma jasmim, vindo do pequeno vaso na mesa, misturava-se com o perfume suave de Isabel, uma fragrância leve, com notas de sândalo e flor de laranjeira, que deixava um rastro de mistério no ar. Isabel, vestida com um vestido creme de alças finas que delineava suas curvas com delicadeza, caminhava lentamente pelo quarto. Os seus pés calçavam umas sabrinas de pele macia, cor de areia, que se ajustavam perfeitamente aos tornozelos esguios. Nos pulsos, brincos pequenos de prata pendiam, refletindo a luz trêmula das velas espalhadas pela divisão. O cabelo, solto em ondas naturais, acariciava-lhe os ombros e a parte superior das costas, e um leve brilho de batom cor de vinho realçava a sensualidade discreta do seu sorriso. Nevoeiro, o seu fiel cão de orelhas eretas, deitava-se ao pé da cama, observando-a com olhos atentos e cheios de devoção. Era mais do que um companheiro, era um guardião silencioso das suas noites inquietas. Naquela noite, Isabel preparava-se para enfrentar uma visita inesperada. O som da campainha fez-lhe saltar o coração, e Nevoeiro levantou-se em alerta, os olhos brilhando na penumbra. Ao abrir a porta, Isabel deparou-se com Seda, a amiga de longa data, envolta num vestido negro justo, com uma fenda ousada que deixava entrever a perna esguia. O colar de pérolas negras que usava reluzia sob a luz tênue do corredor. Isabel, disse Seda, a voz carregada de emoção e mistério, temos muito a conversar. E o tempo não está do nosso lado. Isabel sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha, mas convidou-a a entrar. Enquanto fechava a porta, Nevoeiro posicionou-se entre as duas, como um sentinela silencioso. Sentaram-se na sala, iluminada apenas pelas velas, e Seda começou a revelar segredos antigos, histórias enterradas que ameaçavam desfazer a frágil paz que Isabel construíra. O passado, Isabel, não é um lugar onde podemos simplesmente voltar e arrumar as coisas. Ele vive dentro de nós, molda-nos, e às vezes nos empurra para escolhas que nunca imaginamos. As palavras de Seda ecoaram na mente de Isabel como um aviso e uma promessa. O que quer que estivesse por vir, seria um teste à sua força e coragem. Enquanto conversavam, um ruído vindo da cozinha fez Nevoeiro erguer as orelhas. Isabel levantou-se, sentindo o coração acelerar. Dirigiu-se lentamente ao corredor, onde a escuridão parecia esconder mais do que sombras. Quando voltou, trazia consigo um envelope branco, encontrado na mesa da cozinha, sem remetente. Abriu-o com mãos trêmulas e retirou uma carta escrita à mão, com uma caligrafia elegante e firme. Nem tudo está perdido, Isabel. O que procuras está mais perto do que imaginas. Confia no nevoeiro e nas estrelas que guiam os nossos passos. O mistério aprofundava-se, e a noite em Penela prometia ser longa. Isabel olhou para Seda, que assentiu com um sorriso enigmático. Preparada para descobrir o que o destino nos reserva, Isabel respirou fundo, sentindo dentro de si um fogo novo. Uma mistura de medo e desejo que impulsionava para o desconhecido. Do lado de fora, a neblina cobria as ruas, e uma figura solitária observava, escondida nas sombras, com um sorriso que prometia. Reviravoltas inesperadas. O jogo entre passado e presente estava longe de acabar. Isabel sabia que a sua vida, assim como Penela, jamais seria a mesma.